Acredito que todos... Alguém é pela primeira vez? São todos da casa? Que bom. Para estar num dia como hoje, né? Só os fortes. Que bom que vieram. E hoje o nosso tema é sobre a causa das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Então, olhando por essa parte do sofrimento, né? Quando chegamos à casa espírita, chegamos pelo sofrimento, muitas vezes. E essas aflições que a gente vê ao redor hoje, no mundo inteiro, né? A gente olha, é tudo aflição, é tudo dor. E a gente não compreende, às vezes, principalmente aqueles que ainda não buscaram o conhecimento, mas mesmo nós, quando buscamos o conhecimento, nós também questionamos essas dores, né? E nos perguntamos muitas vezes, por que sofremos? Por que estamos passando por essa situação tão difícil? Por que uma criança que nasce passa por tanta dor sem ter feito nada de bom ou ruim? E nossos questionamentos vão. E Jesus disse que viria o Consolador prometido. E Kardec, através do estudo, nos traz este Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 5, nos bem-aventurados aflitos, nos fala de todas essas aflições, todas essas dores, que não é só a dor do corpo, mas a dor da alma, a dor que a criatura às vezes não consegue suportar, e ela diz para ela mesma, eu não acredito mais em Deus, porque é muita dor. E essas aflições, ao longo do tempo, nos trazem problemas também de saúde. Mas no Evangelho começa assim, capítulo 5, no item 4, causas atuais das aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, pela maioria deles, me perdi na leitura, na vida presente, e outras em vidas passadas, quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade, e pela maioria deles. Então, nós somos responsáveis do sofrimento que passamos? E nos perguntamos, mas como nós somos responsáveis? E não acreditamos muitas vezes, quando a gente começa a estudar, e a gente se pergunta muitas vezes, mas eu não me acho doente. E às vezes a gente pensa que a doença é só essa que causa dor no corpo, mas tem a dor moral. E a dor moral entra tantas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, pela maioria deles, quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo seu mau proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitadas com um pouco mais de calma ou com menos melindres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido suas más tendências desde a infância? Por indiferença e comodismo, deixaram crescer neles o orgulho, o egoísmo e a toda vaidade que ressecam o coração? E aqui já está a resposta para as nossas aflições. E aqui ele fala, já vai para o livro dos Espíritos na parte das leis morais, que é a terceira parte.
que é onde nós, quando temos o conhecimento, começamos a compreender o quanto depende de nós não sofrer mais. O quanto a nossa transformação moral é a única que vai contribuir para não existir o sofrimento humano. E a humanidade, quando fala no homem, não é um ou outro, somos todos nós que habitamos esse planeta. E Emmanuel, através de Chico, nos traz Religião dos Espíritos, no capítulo 10, examina a própria aflição. Aí tem uns itens que eu anotei separado, que eu já vou achar minha colinha aqui, para nós já... Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria, que a nossa irmã falou até no Evangelho, né? Do egoísmo. Quanto mais egoísmo, então o egoísmo dói, quanto mais egoísta, mais as pessoas se afastam dele e ele sofre. Porque ele tem muito. E às vezes, nesse egoísmo dele de querer mostrar muito o que tem, e muitos são tão snobs que eles nos colocam muito abaixo deles, a gente sente quando a pessoa... E assim como tem aqueles que têm muito, que são tão humildes que tu nem imagina que ele tem tanto dinheiro. Mas este aqui sofre porque as pessoas acabam se afastando dele. A aflição do vício chama-se delinquência. E o vicioso, quando a pessoa cai de experimentar uma droga, ela usa a primeira vez. Mas depois ela vai buscar de novo. E ela busca de novo, e ela se torna, né? E esse traz o sofrimento, não só para a pessoa sofre muito. Porque ela começa a ver que ela vai por um caminho que ela acaba roubando para poder manter aquele vício. E a família toda sofre. É uma das aflições também que passamos. Muitas pessoas passam, muitos pais passam. E feliz daquele que os filhos estão no bom caminho. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição da agressividade chama-se cólera. Aí ele diz assim, o fígado sofre, dói o estômago, afeta o sistema nervoso. Quanto mal fazemos para nós próprios agindo assim? Então, às vezes, a gente não compreende que, às vezes, a gente está passando por uma situação e nós próprios estamos nos tornando doentes por nossas próprias atitudes, nossas próprias escolhas. E quando a gente fala, é tão difícil das pessoas, uma pessoa entender, e nós também, né? Quando estudamos, a gente lê pela primeira vez, mas será que eu sou assim? Será? Porque a gente nunca acredita que a gente tem uma dificuldade, às vezes. Porque a gente é bom, porque a gente já faz a caridade, porque a gente faz tantas outras coisas que a gente, às vezes, esquece desses pequenos, né? Para nós, pequenos, como eu vou dizer... Essa dificuldade, essa imperfeição nossa nos passa despercebido. E aí, a aflição da inveja chama-se despeito. O invejoso não dá valor ao que ele tem, né? Ele tem muito, não aproveita aquilo que ele tem, que ele já conquistou, e sofre por isso, porque ele fica se preocupando em outras coisas que ele não tem e não aproveita aquilo que ele conquistou. E não dá o devido valor que ele deveria dar àquilo que ele tem, não? E a aflição da indiferença chama-se desânimo. Tédio não se importa com as coisas. Então, ele não se importa com nada. Para ele, a vida está passando, ele está passando na vida e está tudo certo. Mas nós precisamos nos atentar às coisas, nós precisamos gostar de alguma coisa, nós precisamos gostar de fazer alguma coisa, né? E tem a pessoa que não quer fazer nada. A aflição da inutilidade chama-se queixa.
Emmanuel é duro quando diz que quanto mais inútil, mais a pessoa reclama. Quem mais reclama é o que menos faz, e quem faz não tem tempo nem de reclamar. Porque a pessoa está envolvida em alguma coisa, então ela não tem tempo, está sempre, né, em busca. Mas aquele que reclama, está sempre se queixando, achando que tudo está ruim, ele não faz nada. E a aflição do ciúme chama-se desespero. E muitas das pessoas escolhem o suicídio como saída. E muitos o feminicídio, que está bem evidente, né, em tudo que é lugar. E assim também com as nossas crianças e adolescentes, que são molestadas, né, e é dentro de um lar que era para ser seguro. E essas aflições estão tão aos nossos olhos de uma forma tão evidente que a gente, quem não tem o conhecimento, que já buscou a doutrina espírita, já consegue compreender melhor essas questões, mas isso não quer dizer que a gente também não fica com raiva ou quando vê alguma coisa e sinta. A gente sente. Porque mas a gente já compreende, quando o meu marido às vezes fala assim, eu já digo, eu penso, não, mas é uma criança no corpo. Nossos olhos humanos enxergam uma criança indefesa, linda, delicada, meiga. Mas o espírito é muito velho. E nas nossas existências, pois a doutrina espírita nos traz a reencarnação, porque em uma reencarnação, só nessa aqui nós não conseguiríamos organizar tudo que há em nós, de outras vidas. Há milênios estamos caminhando nesse plano terreno. E, às vezes, para nós passar por um sofrimento, nós estamos há 2000 anos nos preparando de reencarnação em reencarnação. Assim falou Haroldo numa palestra dele, que a gente se prepara, às vezes, 2000 anos para passar uma reencarnação, para passar por um sofrimento, porque a gente não é capaz de passar pelo sofrimento. E a gente se prepara. Então, a reencarnação é a nossa preparação para vir para a Terra. Então, nós temos todo o conhecimento de tudo isso que está ocorrendo. Com as nossas crianças, com os idosos, porque nenhum de nós é melhor que o outro. Todos nós, se estamos no plano terreno, nós temos as nossas imperfeições a serem trabalhadas. E é só através das leis morais, de nós enxergarmos em nós as nossas dificuldades, é que nós vamos conseguindo, cortando as arastas de reencarnação em reencarnação. Então, nós devemos agradecer, às vezes, pelas dores e os sofrimentos que passamos. Porque acreditamos muitas vezes, e muitos se acreditam coitadinhos, e ficam reclamando que estão passando algo doloroso, mas não é eterno. Pela doutrina que consola, que é o Consolador prometido, ela traz as respostas não só para essas dores que nós traz todos os dias e traz na nossa alma, traz no nosso corpo, mas ela traz a consolação. Além do esclarecimento, nos consola. Que nós vamos ter outras oportunidades, nós vamos reencarnar muitas vezes, nós vamos passar por tudo aquilo que um dia fizemos alguém passar. Não da mesma forma, muito mais branda. Hoje nós passamos por sofrimentos que não era como era na época de Jesus. Nossos sofrimentos são outros. Mas cada um vai passar, e feliz daquele que conseguir ser resignado, paciente, e no momento do desespero, pensar no Evangelho. Se agarrar a ele e ler uma mensagem que traga o conforto que nós fazemos. Às vezes a gente fica chateado por alguma coisa que a gente escuta, é abrir o Evangelho. Ele tem todas as respostas para as nossas questões. Então, Kardec, ele estudou tanto, e os espíritos também falam, né? Tem a parte das instruções dos espíritos, que é onde eles trazem as mensagens. E nós temos este aprendizado para nos fortalecer para a próxima caminhada. Quando Jesus diz, vai e não peque mais, é para a gente não cair no mesmo erro. É para nós nos tornarmos melhores. E quando ele curava, ele sabia que aquela pessoa ia cair no mesmo erro. Por isso que ela estava naquela condição.
ou de cego, ou de aleijado. Até hoje ainda aparecem assim, não? Ainda a gente conhece essas dores que, quando nascem de berço, muitos dizem, com deformidades, e muitos não aceitam. E acham, diz, Deus, como tu é injusto, por que fez com meu filho? Nós, às vezes, queremos que Deus resolva nossas dificuldades e não é Ele. Ele nos deu a oportunidade para resolver tudo aquilo que nós mesmos nos prejudicamos. Então, Deus é tão bom e benevolente que nos faz esquecer, o esquecimento. Nós nos preparamos para passar por tudo. E quando nós estudamos, nós descobrimos que muitas vezes daquelas pessoas que estão num sofrimento tão grande, que passam por determinadas situações, muitos não sabem que os espíritos, eles pedem para passar por aquele sofrimento, por aquela aflição. Então, quando aquela menina estava na Indonésia, eu fui ler as mensagens, eu gosto de ler os que as pessoas escrevem, uns estavam julgando a guria, porque ela sabia que era perigoso, ela sabia, ela era aventureira, ela era mochileira, ela ia, ela vivia, ela estava vivendo. E muitos colocaram só coisa negativa para ela, mas ninguém sabe dela. Nós não podemos julgar algo que a gente não conhece. Porque ela poderia ter escolhido aquela prova ali. Não, eu quero quitar os meus débitos, que são muitos, nossos débitos são tantos, que a gente precisou das reencarnações para poder ir passo a passo, é parcelado. Como diz Haroldo, a gente parcelou em 2.000 anos para a gente se reerguer, é o que nós estamos fazendo. Nós já conseguimos ser bons, conseguimos. A gente vai passar pelo sofrimento? Vai passar. Mesmo sendo bons, nós vamos passar. Porque a gente esquece que a gente viveu lá atrás. A gente esquece porque Deus foi bom e justo conosco para não sofrermos, que nós não teríamos capacidade de encontrar um inimigo e tratar com amor, com educação, mesmo sem saber. Tu conseguiu trabalhar isso, mas o inimigo às vezes não conseguiu e ele não te tolera. E às vezes nós encontramos dentro da própria casa espírita o inimigo. E tem médiuns que se melindram e saem porta fora. Então, é isso que nós temos que ver, a gente vai encontrar. Como eu posso encontrar alguém dentro da casa espírita, ou no meu trabalho, ou na qualquer fila do banco, e tu gostar tanto daquela pessoa, e tu pensa assim, meu Deus, parece que eu conheço ela há milhares de anos. Tu conversou um pouquinho e tu reencontra. Por isso essas aflições têm que ser vistas com caridade conosco mesmo. Deus é caridoso. Hoje nós temos a doença, mas foi nós. Somos os únicos. E as causas anteriores das aflições, vou ler um pedacinho para vocês. As causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em 2 grupos: as aflições cujo homem é o próprio culpado e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca por sua irresponsabilidade e imprudência e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como, por exemplo, perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo os que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida com seu próprio trabalho, como se as deformidades físicas, a idiotia, o cretinismo e etc. Aquele que nasce com uma doença ou deformidade seguramente não fez nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, impossibilitando de modificar esta situação. Poderá ficar, inclusive, à mercê da caridade pública. Também é difícil entender porque numa mesma família nascem pessoas com necessidades especiais e outras tão favorecidas sob todos os aspectos. Daí se refere às pessoas más.
que as pessoas más, às vezes, estão numa condição melhor do aquele que é bom, honesto, e os maus, às vezes, parece que a vida está sorrindo para eles e eles estão bem, porque eles estão fazendo tudo errado, né? Como a gente vê todos os dias também, né? Principalmente os dirigentes do nosso governo. Então, a gente vê tanta coisa errada e eles estão sorrindo, eles estão bem. Mas eles estão plantando e a colheita virá, assim como nós também estamos plantando. E vamos colher. Então, tudo de bom que nós fizermos hoje, a nossa transformação vai nos possibilitar menos sofrimento. Nós vamos ser mais felizes. Porque essas aflições, às vezes a gente perde a paciência, não adianta, a gente é humano, a gente às vezes vê uma notícia e tu fica chocado, né, que fazem, né? Então, tu acaba criticando e perdendo, às vezes, a paciência e ficando aflito com a situação, porque parece que está tudo caindo rio abaixo, né? Quantos não estão aflitos com essa chuva agora começou? Se nós tivemos a enchente o ano passado, né? Então, há muitas aflições no nosso globo. E as pessoas estão aprendendo por algum motivo. Ou elas pediram, como diz o Evangelho, né? Ou elas, se a resposta não está no hoje, no agora, está em outro tempo. E assim nós vamos caminhar, até nós compreendermos que a nossa transformação moral é o caminho para a felicidade, que fazer a caridade está nos planos para nos fortalecer nessa parte. E que todos nós temos a vida eterna pela frente, e quanto mais nós trabalharmos em nós para retornarmos um pouquinho melhores nessa vida, já conseguindo se desprender dos bens terrenos, que foi o Evangelho, conseguindo já pensar na possibilidade que esse corpo vai ficar, que só o nosso espírito vai retornar, e que ele leve para o plano espiritual já uma conduta melhor, o caráter bem resolvido, né? Porque se trata de caráter, são escolhas nossas. Por mais, às vezes, que a gente tenha a firmeza, a tentação venha. Quando a prece diz, né, no Pai Nosso tem a parte, né? Nos livrai-nos de todo mal, não deixeis cair em tentação. A tentação que ele fala é a nossa tentação. Porque às vezes surge alguma coisa no nosso caminho e as pessoas aflitas que estão, porque precisam do dinheiro, tem muitos fazendo vaquinha para cirurgia de 80 mil, de 100 e poucos mil, que a gente não entende por quê, eu não entendo por quê. Que no momento que uma pessoa jura que vai curar, que vai fazer, tem outro sistema que nega o auxílio, então a gente acaba pensando muitas coisas nessas aflições, porque são tantas dores, e tem a possibilidade de amenizar as dores, tem tantas maneiras para amenizar essas dores, e às vezes quem pode é os que negam. Então são tantas reflexões que a gente tem que fazer conosco mesmo, como é que a gente está agindo, quais são as nossas escolhas, tudo que eu aprendi na infância de certo ou errado, que caminho eu estou escolhendo para mim hoje. E quando a gente olha assim essas notícias e eu procuro entender pelo Evangelho, eles não compreendem ainda, né? Eu penso assim para mim, eles não compreendem ainda, porque a gente cai em aflição toda hora. Quando o filho da gente fica doente, tu fica em aflição, sai correndo para o hospital, tu quer socorro, tu quer amenizar a dor. Como amenizar a dor de um inocente aos nossos olhos, mas que está passando por uma prova como nós também passamos? E a criança precisa disso, desse amor, desse carinho, que é de todos sentir compaixão por ela. Porque é um espírito que precisa muito. E por isso elas já vêm com essas dificuldades maiores, para que todos se consternem e amenizem essa aflição. Porque a dor é grande para todos nós. Até uma unha encravada dói, e a gente quer tirar aquilo ali porque incomoda para colocar o calçado, ainda mais no inverno.
E às vezes nós não nos preocupamos com a dor do outro. Eu estou bem, está tudo certo. É aquele que não se importa com nada. Para ele está tudo bem, ele está bem, então está tudo certo. Mas para quem busca o conhecimento, que chega aqui na doutrina, que chega aflito, que está com um problema incomodando, é entregar para Deus. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Porque não é a doutrina que vai resolver o problema, é o conhecimento que a doutrina nos dá. E nós vamos ter que trabalhar essas aflições que estão dentro de nós, de alguma forma, através desse conhecimento. E às vezes eu acho as desculpas. Não, o Evangelho diz isso, eu arrumo uma desculpa para me confortar aquilo que eu não aceito ainda. E é difícil a gente aceitar muitas coisas ainda nesse mundo. Quando alguém abusa de uma criança, eu sinto dor. Eu imagino a dor que aquele ser está passando, mas eu penso, mas é um espírito velho, ele deve ter feito muita coisa, mas eu não vou julgar ele. Eu vou orar para que ele consiga passar por aquela aflição que deve ser uma das coisas que eu nem imagino como deve ser, mas que eu tinha muito medo quando eu era criança. De ser violentada quando vinha da escola, assim, eu tinha medo, eu subia correndo. Então, eu nunca passei por essa situação, mas em outra vida eu devo ter passado. É uma certeza que eu trago dentro de mim. Se eu não passei nessa, eu devo ter sentido em outra. Então, quando o meu neto nasceu e ele ficou na UTI por 10 dias, e a minha filha ligou desesperada no primeiro dia que ele baixou, ele nasceu e ficou uns dias em casa e já foi para a UTI. Mãe, ele está com infecção generalizada. Eu caí em choro. Chorei. Mas no segundo que eu chorei, eu já funguei e pensei, meu Deus, se for o melhor para ele tu levar, tu leve. Vai doer, vou sofrer, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha não conta. Mas foi uma dor tão grande, mas que veio aquele consolo do Evangelho, porque o Evangelho consola e ele explica, e eu procurei e vim pelo Evangelho. Confiar a Deus e entregar a ele. Meu neto está com 7 anos. É a nossa alegria. Então, é isso que a gente tem que pensar. Deus está junto conosco sempre, ele nunca nos desamparou. Nós é que não temos capacidade para sentir, porque não damos, às vezes, oportunidade. Eu fico aflita para fazer esse trabalho. Vou confessar. Tanto que eu pedi afastamento e agora eu retornei. Pedi por causa da palestra que eu escutei um dia que a Sônia fez, que era dos talentos aquele. Aí veio a palestra e o Evangelho, os todos nos meus dedos, e eu retornei. Pedi para a Cris, fui lá de cabecinha baixa. Cris, eu vi ali, escutei, eu preciso voltar para o trabalho da palestra e estou aqui hoje. Então, eu estou confessando para vocês que não é fácil, porque muitos veem a gente falar aqui e pensam que é fácil. E não é, me trazia uma aflição, eu estava com medo, eu estava sentindo algumas coisas que eu não estava gostando. Mas eu escutei coisas que eu precisava e eu retornei, estou aqui de coração aberto falando para vocês. Então, a gente sente. Tem como sentir a dor do outro, a aflição do outro, que tanto que a casa faz um trabalho lindo. E nós todos podemos, por mínimo que for, se conhecer alguma coisa, ouvir alguma coisa de alguma criança, de uma mulher que está passando, a gente tem que denunciar e tem que auxiliar. Porque caridade é ajudar o outro nas suas aflições também, não é só as nossas. Porque tem aquele que acha que só ele que sofre, não é, a humanidade inteira sofre. Aqueles que estão do outro lado do mundo estão em guerra, ainda em guerra, e sofrem. E por que sofrem? O Evangelho já disse, se a causa não está nesta, na atualidade está em outras. Enquanto o ser não aprender que ele tem que abaixar a cabeça, se curvar a Deus e entregar a ele tudo aquilo que não podemos resolver, vão continuar passando dificuldades e dores. E Jesus é o Consolador, ele veio, ele está nos esperando, ele nos abraça todos os dias, esperando que nós nos transformemos em seres melhores, com sentimentos, com escolhas,
que tudo aquilo que nos foi passado, às vezes, dos nossos pais, né? Os nossos pais sempre nos ensinam o que é certo e errado. Alguns ainda não aprenderam a ensinar, vão aprender. Ninguém está livre, ninguém vai fugir da lei, é o que diz. As leis divinas ninguém foge. As leis do homem, o homem paga na prisão, aquele que paga. Aquele que não paga vai pagar igual. Aquele que pagou na prisão e se não quitou o débito, a justiça divina ainda vai ter a lei a ser cumprida. Porque a lei de Deus é que vale, não é dos homens. A dos homens é só para quem está aqui nesse plano, na carne. Mas a lei divina é para todos os espíritos, todos nós, encarnados, desencarnados. E há desencarnados que estão sofrendo. Tem aflições ainda, por incrível que pareça. Tem espíritos em sofrimento. E depende da nossa caridade, que é a prece. Não só os encarnados, mas os desencarnados. Quando passamos pelo passe agora, no encerramento, tem a caixinha lá na frente, né? Encarnados, desencarnados, lá estão os nomes. E é direcionado para eles as preces. Porque eles também sofrem aflições, passam por dores. Que possamos todos nós refletir sobre isso, procurar olhar para dentro e ver quais as nossas escolhas hoje. E através deste evangelho, nos tornarmos sempre pessoas melhores. Que quando aqui chegamos, retornar com a nossa bagagem, com muitas coisas boas para chegar lá e ser abraçado por aqueles que estão conosco sempre. Nossos espíritos protetores, nossos irmãos que torcem por nós, nossa família, que estão nos aguardando, passar por todas essas dificuldades pelas quais nós nos preparamos e sabíamos que iríamos passar. Eu agradeço muito pelas oportunidades dadas, pela tarde de hoje com vocês. E eu disse em casa, hoje não vai ninguém, só os desencarnados. Eu vou me sentir bem, porque eu não vou... Meu primeiro dia, então, estava muito bom. E eu agradeço muito. Bom passe para todos.